Existe um momento estranho em algumas relações em que você começa a sentir algo que não consegue explicar direito. Não é uma briga, não é um rompimento claro, é algo muito mais silencioso, uma sensação de que você está tentando demais, você manda mensagem e a resposta demora. Você puxa assunto e a conversa morre rápido. Você demonstra interesse e recebe algo frio, distante, quase automático. No começo, a gente tenta ignorar. A mente cria justificativas, talvez a pessoa esteja ocupada, talvez esteja passando por uma fase difícil. Talvez eu esteja exagerando e assim começa um comportamento que muita gente já viveu. Mesmo sem perceber, a gente começa a correr atrás de atenção, não de forma dramática, mas em pequenos gestos, mensagens extras, tentativas de manter a conversa viva, esforços constantes para manter uma conexão que parece sempre escorregar das mãos. Eu já estive nesse lugar e quando olho para trás, percebo algo que, na época, eu não queria admitir, eu estava tentando convencer alguém a se importar comigo. Essa frase é desconfortável, porque ela toca em algo profundo. Ninguém gosta de sentir que precisa implorar por atenção, mas quando você observa com honestidade, percebe que às vezes é exatamente isso que acontece. E o pior é que esse processo raramente começa de forma evidente, ele começa pequeno, uma resposta mais curta, uma demora maior, um pouco menos de interesse, nada suficiente para justificar um afastamento, mas suficiente para criar dúvida. E dúvida é perigosa, porque quando você não tem clareza, sua mente tenta preencher o espaço com esperança. Talvez seja só uma fase. Talvez eu precise tentar mais. Talvez eu precise mostrar mais interesse. Então, você investe mais tempo, mais energia, mais atenção. Mas existe um detalhe que muitas pessoas ignoram: interesse. Verdadeiro raramente precisa ser convencido. Quando alguém quer falar com você, a conversa flui. Quando alguém quer te ver em contratempo. Quando alguém valoriza sua presença. Você sente isso, não precisa decifrar sinais confusos, não precisa interpretar silêncio, não precisa lutar por espaço. Mas quando você começa a sentir que precisa provar seu valor constantemente, algo já está errado. Eu lembro de uma fase da minha vida em que isso ficou muito evidente. Eu estava em uma relação não necessariamente romântica apenas, mas uma conexão em que eu realmente me importava. E aos poucos comecei a perceber algo estranho. Eu era sempre o primeiro a mandar mensagem, sempre o primeiro a puxar assunto, sempre o primeiro a tentar manter a proximidade. No começo isso não parecia um problema, mas com o tempo começou a pesar, porque relações saudáveis têm uma característica muito simples: reciprocidade. Não perfeita, mas real. Às vezes você puxa, às vezes a outra pessoa puxa. Existe um fluxo, mas quando esse fluxo desaparece, algo muda. E você começa a sentir que está carregando a relação sozinho. É aí que surgem aqueles momentos desconfortáveis. Você olha para o celular, espera uma mensagem. Ela não vem. Você pensa em mandar algo, mas também sente que já mandou demais. Então, começa um diálogo interno, estranho. Será que estou incomodando? Será que estou exagerando? Será que estou sendo carente? Essas perguntas são dolorosas, porque elas fazem você questionar seu próprio valor. E é exatamente aí que muita gente entra num ciclo perigoso. Quanto menos atenção recebe, mais tenta conseguir mais mensagens, mais tentativas, mais esforço, como se insistir fosse resolver, mas raramente resolve. Na verdade, muitas vezes piora, porque a atenção forçada nunca tem o mesmo valor que a atenção espontânea. Quando alguém responde apenas por educação, você sente. Quando alguém conversa sem realmente querer, você percebe, e isso cria uma sensação estranha. Você está ali, mas ao mesmo tempo parece que não
está sendo realmente visto. Eu lembro de um momento específico em que algo dentro de mim começou a despertar, né? Eu estava olhando uma conversa no celular, eu tinha mandado várias mensagens. Ao longo de alguns dias, as respostas eram curtas, espaçadas, quase automáticas, e naquele instante surgiu um pensamento incômodo. Eu estava tentando convencer alguém a me dar algo que deveria ser natural. Atenção, interesse, presença. E naquele momento, uma pergunta apareceu na minha cabeça. Uma pergunta simples, mas poderosa. Se eu preciso implorar atenção, o que isso já está me dizendo? Depois que essa pergunta aparece, se eu preciso implorar atenção, o que isso já está me dizendo? Algo começa a ficar difícil de ignorar, porque até aquele momento eu ainda tinha uma narrativa confortável. Eu dizia a mim mesmo que talvez estivesse exagerando. Talvez fosse apenas uma fase. Talvez a pessoa estivesse ocupada, distraída, passando por algo. E veja, às vezes isso realmente acontece. A vida é cheia de momentos confusos. Mas existe uma diferença enorme entre alguém que está passando por uma fase difícil e alguém que simplesmente não demonstra interesse. Essa diferença aparece em pequenos sinais. Sinais que muitas vezes a gente vê, mas escolhe ignorar. Eu comecei a perceber isso olhando para trás. Mensagens que demoravam dias, planos que nunca saíam do papel, conversas que sempre dependiam de mim para continuar. Era como se a relação estivesse constantemente à beira de desaparecer. E eu estivesse sempre tentando salvá-la. E naquele momento eu percebi algo desconfortável. Eu não estava lutando por uma conexão. Eu estava lutando contra a falta dela. Isso muda tudo. Porque quando duas pessoas realmente querem manter um vínculo, o esforço é compartilhado. Às vezes uma pessoa puxa mais, às vezes a outra. Mas existe movimento dos dois lados. Quando esse movimento existe apenas de um lado, o que sobra é desgaste. E desgaste emocional é silencioso, ele não aparece de repente. Ele vai se acumulando, cada resposta fria, cada ausência, cada tentativa ignorada. Cada pequeno gesto que mostra desinteresse. Tudo isso vai criando uma pergunta dentro da sua cabeça. Por que eu continuo tentando? Essa pergunta é difícil, porque a resposta muitas vezes não tem nada a ver com a outra pessoa. Tem a ver com a gente. Com medo de perder, medo de parecer que desistimos rápido demais. Medo de aceitar que talvez aquilo não seja recíproco, e aceitar isso dói, porque significa reconhecer que aquilo que você sentiu talvez não tenha o mesmo peso para o outro. Durante muito tempo eu resistia a essa ideia. Eu pensava que talvez se eu demonstrasse mais interesse, a outra pessoa perceberia. Talvez se eu fosse mais presente, mais paciente, mais compreensivo, as coisas mudariam. Mas existe uma verdade que muitas pessoas demoram para aceitar. Interesse genuíno não precisa ser convencido, ele aparece naturalmente quando alguém quer falar com você. A conversa acontece. Quando alguém quer estar perto, a proximidade surge quando alguém valoriza a sua presença. Você sente isso sem precisar implorar. E quando isso não acontece, insistir raramente muda o cenário, na verdade. Muitas vezes apenas prolonga o desconforto. Eu percebi isso em um momento simples. Eu estava olhando novamente aquela conversa no celular, várias mensagens minhas, poucas respostas espaçadas, e pela primeira vez eu tentei olhar para aquilo sem justificar. Nada. Sem inventar explicações, sem tentar proteger meus sentimentos. Apenas olhando para os fatos. E os fatos eram claros. Eu estava investindo energia onde não existia reciprocidade. Essa percepção dói. Por quê? Ela desmonta a esperança, mas ao mesmo tempo ela traz clareza sobre algo que antes estava escondido atrás de desculpas. Eu comecei a entender que insistir em alguém que não demonstra interesse muitas vezes não é sobre amor, amizade ou conexão, é sobre apego.
apego à ideia, apego ao potencial, apego àquilo que poderia ser, mas não é. E quando você vive preso nesse tipo de apego, acaba aceitando muito menos do que merece. Aceita respostas frias, aceita ausência, aceita migalhas de atenção. E isso começa a afetar algo muito importante. Seu respeito próprio, porque cada vez que você implora por atenção, você envia uma mensagem silenciosa para si mesmo. A mensagem de que seu tempo, sua presença e sua energia precisam ser aceitos a qualquer custo, mas a verdade é outra. Relações saudáveis não exigem que você implore para existir, elas simplesmente acontecem. Isso não significa que tudo seja perfeito. Existem conflitos, existem diferenças, existem momentos difíceis, mas existe algo essencial: reciprocidade. Sem ela, o vínculo começa a se tornar unilateral, e vínculos unilaterais sempre acabam machucando. Aquela noite em que percebi tudo isso foi estranhamente silenciosa. Eu não tive uma reação dramática. Não houve confronto, não houve discurso. Houve apenas uma compreensão simples. Talvez o sinal sempre tenha estado ali. E talvez eu só não quisesse aceitar. Existe um momento silencioso em que você finalmente aceita algo que antes parecia impossível. Admitir, nem todo mundo vai te valorizar. Nem todo mundo vai querer sua presença. Nem todo mundo vai reconhecer o que você oferece. E por mais desconfortável que essa verdade seja, ela também traz algo muito importante: liberdade. Porque durante muito tempo eu achei que insistir era uma forma de demonstrar cuidado. Eu acreditava que continuar tentando mostrava maturidade, paciência, dedicação, mas com o tempo comecei a perceber que existia uma linha muito fina entre insistência e autoabandono, e muitas vezes eu estava cruzando essa linha sem perceber, cada vez que eu mandava mais uma mensagem tentando manter uma conversa viva, cada vez que eu justificava silêncio com desculpas que eu mesmo criava, cada vez que eu ignorava sinais claros de desinteresse. Eu estava fazendo algo silencioso comigo mesmo, eu estava diminuindo meu próprio valor, né? Essa percepção não veio de forma dramática, ela apareceu devagar, como se minha mente finalmente tivesse cansada de lutar contra algo que já era evidente, porque existe algo que pouca gente fala sobre relações. Nem sempre o problema é conflito. Às vezes o problema é ausência de interesse, ausência de esforço, ausência de reciprocidade, e ausência constante é uma resposta. Mesmo quando ninguém a diz em voz alta, eu lembro de um momento específico em que algo dentro de mim finalmente mudou. Eu estava novamente naquela posição familiar, o celular na mão, pensando se deveria mandar mais uma mensagem, mais uma tentativa de manter a proximidade. Mas dessa vez algo diferente aconteceu. Em vez de pensar o que eu posso fazer para manter essa pessoa por perto, surgiu outra pergunta: por que eu estou tentando tanto permanecer onde não existe espaço para mim? Essa pergunta mudou tudo, porque ela desloca completamente o foco. Durante muito tempo eu estava concentrado em como manter aquela conexão, mas naquele momento comecei a perceber algo mais importante. Talvez o verdadeiro problema não fosse perder aquela pessoa. Talvez o problema fosse continuar me colocando em um lugar onde eu precisava implorar para existir. Quando você começa a enxergar isso com clareza, algo dentro de você desperta. Não é raiva, não é orgulho ferido. É algo mais calmo, mais firme, respeito. Respeito próprio muda completamente a forma como você se posiciona nas relações. Você para de correr atrás de quem não demonstra interesse, para de tentar convencer alguém do seu valor, de aceitar a atenção mínima como se fosse algo precioso. Não porque você se acha superior, mas porque entende algo simples,
A atenção verdadeira não precisa ser implorada. Ela acontece naturalmente quando duas pessoas realmente querem manter uma conexão. Existe movimento dos dois lados. Existe interesse, existe presença, existe esforço. E quando isso não existe, insistir não cria reciprocidade, só prolonga desgaste. Foi nesse momento que comecei a entender algo que antes parecia difícil demais. Às vezes a decisão mais madura não é lutar, é ir embora. Ir embora não significa necessariamente fazer um drama, não significa confrontar, não significa criar conflito. Às vezes significa apenas parar de insistir, parar de mandar mensagens que não são respondidas com interesse, parar de tentar manter conversas que sempre morrem, parar de investir energia onde não existe retorno emocional. No começo isso parece estranho, porque você estava acostumado a tentar, mas com o tempo algo interessante acontece. Você começa a perceber a diferença entre quem realmente quer estar na sua vida e quem apenas ocupa espaço. E essa diferença fica muito mais clara quando você para de correr atrás, algumas pessoas simplesmente desaparecem. E isso dói no início, mas também revela algo importante. A conexão existia apenas porque você estava sustentando tudo sozinho. Outras pessoas, no entanto, permanecem. Elas respondem, elas puxam o assunto, elas demonstram presença. E você percebe que relações saudáveis nunca exigiram tanto esforço quanto você imaginava. Elas exigem cuidado, exigem respeito, exigem comunicação, mas não exigem implorar atenção. Se você chegou até aqui, talvez esteja vivendo exatamente essa fase, né? A fase em que você começa a perceber que está tentando demais, que está investindo energia em alguém que não demonstra o mesmo interesse. Se esse for o caso, eu quero que você lembre de algo importante. Seu valor não depende da atenção de alguém. Sua presença não precisa ser negociada. E o seu tempo é precioso demais para ser gasto tentando convencer alguém a se importar, porque no momento em que você precisa implorar a atenção, a resposta já está ali, talvez silenciosa, talvez difícil de aceitar, mas ainda assim clara. E quando você finalmente aceita essa resposta, algo muda dentro de você. Você para de implorar, para de insistir, de se diminuir. E começa a direcionar sua energia para lugares onde sua presença é bem-vinda, onde sua atenção é valorizada, onde sua companhia é desejada. Porque, no final das contas, respeito próprio começa exatamente nesse ponto. Quando você entende que algumas portas não precisam ser forçadas, elas simplesmente não são para você. E tudo bem, porque as relações certas nunca exigem que você implore para existir. Se meu conteúdo tem te ajudado, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que podem estar passando pela mesma fase. Até o próximo vídeo.